Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre clonagem e o projeto Genoma Humano. Então, ainda estamos falando dentro daqueles conceitos relacionados à biotecnologia, à engenharia genética. Vamos falar um pouco sobre esses dois conceitos, suas definições e aplicações, e obviamente vamos falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens desses dois processos. Então, como já sabem, ritual de estudos, pegar o caderno, a caneta para anotar os pontos principais e vamos seguir em frente. Então, primeiramente, vamos definir o que seria a clonagem. A clonagem é uma técnica utilizada na engenharia genética que reproduz cópias idênticas do progenitor. Então, você tem lá um indivíduo e você quer produzir cópias exatamente idênticas, geneticamente idênticas àquele indivíduo, então é feito através desse processo. Lembrando que essa clonagem ela imita o processo de reprodução assexuada de muitos organismos, como bactérias, algumas espécies de fungos e plantas, que têm a capacidade de, através de processo reprodutivo, gerar cópias exatamente idênticas, geneticamente idênticas a si. E quando falamos de clonagem, o primeiro caso que vem à mente é o caso da ovelha Dolly, que vocês já devem ter ouvido falar, que foi uma ovelha que foi feita a clonagem, então fez uma repercussão muito grande, foi o primeiro caso divulgado, porque acredita-se que já era um processo que vinha sendo trabalhado, então foi o primeiro caso divulgado de clonagem no mundo e foi feito com uma ovelha, certo? Então ela ficou extremamente conhecida justamente por esse processo. Como é feito o processo de clonagem? Primeiramente, deixar bem claro para vocês, existem dois tipos de clonagem, clonagem reprodutiva e a clonagem terapêutica. Na clonagem reprodutiva, você pega um óvulo, tem que ser um óvulo, porque vocês sabem que o processo de fecundação, ele ocorre o espermatozoide em contato com o óvulo, e o óvulo que vai se desenvolver, então é a massa do óvulo que vai conseguir se desenvolver e desenvolver um novo organismo. Então, pega-se um óvulo, retira-se o núcleo desse óvulo e vai ser inserido o núcleo de uma célula somática retirada de um doador. Então, as células somáticas são as demais células que compõem o nosso corpo. O óvulo, como vocês sabem, ele possui, no caso da espécie humana, metade do número de cromossomos, ou seja, 23. E uma célula somática, a célula que compõe o nosso corpo, vai possuir 46. Então, quando é adicionado esse núcleo da célula somática, o óvulo ele vai funcionar como se tivesse sido fecundado. Ele vai estar com os 46 cromossomos, então ele vai passar a se desenvolver. Então, vai passar todos os processos de desenvolvimento e quando ele se torna um embrião de células totipotentes, é inserido no útero de uma barriga de aluguel para desenvolver um clone. Então, o caso da ovelha Dolly foi produzido dessa forma. Pegou uma ovelha, retirou as células da glândula mamária dessa ovelha e inseriu, pegou um óvulo de outra ovelha, inseriu esse núcleo dessa célula dentro do óvulo, o óvulo se desenvolveu e gerou a ovelha Dolly. E o outro processo é a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica ela funciona até o momento em que nós temos formado um embrião com células totipotentes. Por quê? Porque nesse momento essas células são retiradas para fazer a cultura dos tecidos, para fazer a cultura de tecidos que podem ser de medula óssea, de células nervosas, de músculo cardíaco, que são em geral estruturas, tecidos que naturalmente eles não se regeneram no nosso corpo, não se regeneram de forma tão simples. Então é feito esse processo justamente para fazer terapia celular. Então a terapia celular, que vocês já devem ter ouvido falar, ela é feita utilizando células que são produzidas em cultura de tecidos. E como é que se chega a essa cultura de tecidos? Através da clonagem terapêutica. Então, aplicações e implicações da clonagem. Uma das aplicações mais visíveis, são os tratamentos que necessitam de transplante, como vocês devem ter observado, extremamente importante para o processo de terapia celular, fazer esse processo, porque você vai ter tecidos e órgãos geneticamente adaptáveis, geneticamente perfeitos para o indivíduo cujo qual se quer fazer o tratamento. Problemas genéticos. Questão de problemas genéticos, a clonagem ela pode trazer como ela pode evitar problemas genéticos. Então é uma faca de dois gumes, ela tanto pode resolver problemas genéticos como também pode criar. Provavelmente a possibilidade de criar é bem maior do que a de evitar. E
uma das maiores implicações, né, do processo de clonagem são os debates sobre os limites éticos e morais. Então, a ciência, como vocês já sabem, ela precisa seguir esses limites éticos e morais, e para alcançar determinados resultados, acaba se fazendo escolhas que não são tão éticas e não seguem determinadas riscas morais da sociedade. Então, é ainda um dos grandes fatores que delimita o uso da clonagem para determinados tratamentos. E quanto ao projeto Genoma Humano? O projeto Genoma Humano, que é bem diferente da clonagem, eu deixo claro aqui, foi uma pesquisa científica que contou com a participação de cientistas de 18 países. Esses cientistas eles se reuniram para denominar o genoma da espécie humana, certo? Para delimitar esse genoma. E o genoma é o quê? É o conjunto de genes de uma espécie. Então, todos os genes da espécie humana, eles tentaram sequenciar todas as bases nitrogenadas que compõem o DNA humano. Então, o objetivo deles era esse, era descrever toda a sequência do DNA da espécie humana. O que foi que eles obtiveram como resultado nessa pesquisa? Primeiro, com os resultados dessa pesquisa, eles conseguiram fazer avanços em pesquisas de outras áreas, como genética, medicina e biotecnologia. Então, começaram a utilizar os resultados dessa pesquisa para fazer avanços em outras pesquisas, principalmente na descoberta de patologias e cura para determinadas doenças. Eles obtiveram também como resultado que o genoma humano possui 3,2 bilhões de nucleotídeos e que a sequência deles é 99,9% igual entre todas as espécies de pessoas, então todas as pessoas no caso. Então todas as pessoas elas têm um genoma extremamente semelhante, não tem uma grande diferenciação entre o genoma, sendo que quase 100% dele é igual entre todas as pessoas. E outra observação que eles fizeram é que apenas 2% do genoma é usado para a síntese de proteínas. Lembrando que o DNA ele mantém guardada a informação para a síntese de proteínas no corpo dos seres vivos. E, obviamente, na espécie humana não é diferente, mas apenas 2% desse genoma é que é usado para a síntese proteica. E aí vamos para as vantagens e desvantagens do projeto Genoma Humano. Dentre as vantagens do projeto, o conhecimento de risco, desenvolvimento de patologias é a principal. Então, é o conhecimento da possibilidade de pessoas desenvolverem determinadas patologias foi a principal vantagem desse projeto. Então, eles conseguiram delimitar genes relacionados a determinadas doenças. Então, predisposição a desenvolver um câncer, predisposição a desenvolver diabetes, pressão alta, doenças cardíacas, assim por diante. Então, eles tiveram como resultado justamente delimitar essa possibilidade do indivíduo possuir determinadas predisposições a determinadas doenças. E a principal desvantagem do projeto, assim como a clonagem, envolve a questão ética. Então, a questão de definir o que seria certo ou errado dentro da moralidade na sociedade. Então, a ciência, principalmente a parte genética e evolução, elas têm muita embate com as questões éticas, principalmente genética, porque para se estudar esses genes é necessário retirar esses genes de algum canto, tem que ser de um ser vivo. E se a ideia é estudar sobre o ser humano, tem que ser da espécie humana. Então, é um dos grandes embates que se tem ainda dentro das perspectivas científicas e que, apesar dos pesares, nós sabemos que os grandes avanços científicos eles se dão através, obviamente, da transposição dessas questões éticas. Não é dizendo que essas questões éticas são erradas nem que são certas, mas que o avanço da ciência ele vai sim envolver fatores que precisam ser estudados na espécie humana, e não dá para fazer isso através de outra forma sem ser utilizando a espécie humana. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos para vocês. Já sabem, se tiverem dúvidas podem procurar. Beijos e até mais.